Glória a Deus. Agora sim, vamos para a predicação, sem mais. Fé e dúvidas, não? Temos fé, pero temos muitas dúvidas. Creer ou não creer, essa é a questão. Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9. Temos muitas dúvidas nós outros, não? É normal. Nós outros, quando escutamos a palavra, dizemos, sim, glória a Deus, aleluia, creio. Pero quando aperta o sapato, não? Quando quedamos enfermos. Quando quedamos enfermos, porque a enfermidade é mais nobre que nos pode passar, não? Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9. A enfermidade é o mais nobre que nos pode passar. Que isso, pastor? Te rechaço, te repreendo. Não? Pero estou sendo irônico, por suposto, pero é mais nobre. É irônico mais ou menos, porque realmente é nobre, porque quando estamos enfermos, nos debatimos de frente com a realidade, não? E agora? Creio ou não creio? E agora? Vou a morrer? Já pensamos em morrer, não? Alguém aqui já pensou em morrer? Já pensou que ia morrer? Alguém já desejou morrer? Glória a Deus. Eu já pensei que ia morrer, já desejei morrer. Não? Às vezes o dolor é insuportável e eu não desejo morrer. Às vezes não somente é dolor físico, uma enfermidade fisicamente, pero que só uma enfermidade na alma, não? Também não deseja morrer. E nós outros predicamos de fé, falamos de fé todo o tempo, pero às vezes temos muitas dúvidas. Isso é normal. Ou seja, é normal que isso ocorra. Não é normal que o cristiano siga assim sempre em sua vida. Por quê? Porque não deveríamos seguir assim em nossas vidas. Deveríamos crer e crer de verdade. E por que não cremos? Porque basicamente nos falta oração, nos falta dedicação. Não somente essa oração hecha como uma reza, como um mantra, não? Padre nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Ou então, Senhor Jesus, bendize, me ajuda, oh Padre. E não uma oração hecha como um mantra, sino uma oração hecha de lo mais profundo. As orações bíblicas que foram oídas assim, ó, pá, al toque. Se acordam? Foram hechas de lo mais profundo, não? De lugar mais terrorífico. Davi, quando estava já mal mesmo, lleno de inimigos, lleno de persecução, aí foram hechas orações profundas. Ronás, já dentro daquele grande peixe, seguramente já rugo gástrico, não sei o que passou aí, não? Se ele já estava se decompondo aí dentro do peixe, não sei, pero o relato é que ele estava passando um momento incrivelmente mal aí dentro. Isso na oração muito profunda. Mas já que seguiu sendo um sem vergonha, não, Ronás? Por um bom determinado tempo. Até que ele entendeu realmente o que Deus queria ser e o que Deus ia ser. Sem mais, vamos a ler a partir do versículo de número 23. Jesus lhe dijo, sim, se podes crer, é uma condição, não, se pode crer, ao que crer, todo lhe é possível. E imediatamente o padre del muchacho clamou e dijo, creio, ajuda-me em incredulidade. Creio ou ajuda-me em incredulidade? Não, ele disse creio assim, creio, eu creio que creio, ajuda em minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multitud se agolpava, repreendeu ao espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e sordo, eu te mando, sai de ele, e não entres mais nele. Então o espírito, clamando e sacudindo-lhe,
com violência salió, e ele quedou como morto, de modo que muitos diziam, está morto. Pero Jesús, tomando-lhe de la mano, le endereçou e se levantou. Quando ele entrou em la casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós outros não podíamos echar-lhe fora? E lhes dijo, este gênero com nada pode sair, sino com ajuno, com oração e ajuno. E aí é tão famoso o texto, versículo, não? Que muitos gostam de repetir e repetir. Esse demônio só sai com ajuno e com oração. E o que é basicamente o que quer dizer isso? E vou estar exponendo um pouco hoje de isso nessa reunião. Diz assim, vamos entrar nesse contexto. Jesus estava já fazendo muitos milagros, não? Pero vino e trajeron a ele muchacho que estava mal, não? Que se golpeava, que queria matar-se, não? Muitas vezes o demônio echava ele no fogo, na água para ahogar-se, no fogo para morrer queimado, asfixiado também. E nadie podia controlá-lo. A gente tinha medo desse muchacho e medo dessa situação. Há situações em nossas vidas que não sabemos manejá-la, que não podemos manejá-la porque não sabemos, porque não temos parâmetros. Como harei a hora? E basicamente eu já vou ensiná-los, e seguramente vocês já sabem ou deveriam saber, que todo em nossas vidas nós outros arreglamos primeiramente com oração, com búsqueda ao Senhor. Temos que estar listo para os ataques do inimigo, não? Estar preparado para tais adversidades. Pero como vou estar preparado para as adversidades? Vou a viver como um louco? Me vai passar isso, me vai passar aquilo, então se tenho que pôr acá, isso acá, porque senão se pongo acá e me vai passar. Não, está ansioso, está como um louco, não? Há igrejas por aí que não sei, predicam um evangelho de medo, de loucura. Há uma guerra e te vai matar e todo momento. Realmente há uma guerra espiritual, é verdade que sim, pero nosso Senhor nos brinda total proteção. Se estamos presos à palavra e vivemos segundo sua vontade, nada nem nadie nos poderá fazer dano, nos poderá fazer frente, a não ser que a palavra de Deus minta. E sabemos que a palavra de Deus não mente. E ele, Senhor, prometeu que estaria com nós outros todos os dias, que ele seria nosso advogado, ele é nosso grande eu sou, ele é nosso pão. Ou seja, todo de bueno e todo o necessário que necessito para a minha vida é Jesus. Logo, se eu estou com Cristo, e os discípulos não estavam com Cristo, eu quizá quero começar de trás para frente a predicação, falando do último versículo que leí. Este gênero não pode sair com nada, sino com oração e ajuno, pero essa foi a resposta de Jesus à preocupação dos discípulos. Os discípulos se preocuparam. No versículo 28, eles dizem, por que nós outros não podíamos echar-lhe fora? Pero por que passou? Se a outra vez que oramos funcionou, por que dessa vez não funcionou? Que passa? Que foi diferente dessa vez? La fé, que foi distinto. Aí já digo, teve la fé. E é verdade, lhe faltou fé. Agora, como vem la fé? Já aperta um botão, prende lá. Vê? Aí prende e apaga a luz. Prenda um botão e vem la fé. O que sabe, vou ter que passar à frente para que o pastor te ore e te esculpa. Não? Em épocas de coronavírus, imagina, não? Te escopia, te tirar, te revolver o saco, não sei o que tem que ser, para que tu tenhas fé. Tão pouco, tudo isso de nada vale. Vós não vai ter fé dessa maneira. Tu vais a ter fé quando tu te paras, assim, deixa de ser vago e sentado como eu estava, não? Tu te paras
Por isso que Jesus sanou a esse muchacho, echou fora, o demônio sanou ele, porque o demônio o que hacía era produzir uma enfermidade. Não quero dizer com isso, tampouco que todas as enfermidades são demoníacas e pertencem ao demônio. Sim, todas as enfermidades provêm devido ao pecado original. Pobrecita, não la maltrate, Eugênio. Ai, queria águazita, não é? Não quero dizer que a enfermidade provém devido a um pecado, pode ser que algumas sim, não? Por nossa vida tão excessiva, não? Com muitos excessos, e nos sobrevenga enfermidades. Pero Jesus sanou esse muchacho, e o que é isso com ele? Digo com ele, tomou ele de la mano, versículo 27, endereçou ele, esse endereçou, parece que levantar e endereçar, não? Tomando de la mano, ele endereçou e levantou, parece que endereçar e levantar é o mesmo, aparentemente são sinônimos para nós outros, pero quando vamos no texto original, vemos que não foi escrito assim como sinônimos, são palavras diferentes usadas. É como se Jesus tivera, nesse momento, dado o alento de vida novamente a esse muchacho, e por isso ele se levantou. É como Deus, quando nos isso, ele agarrou del barro, nos endereçou, não? Nos deu forma e pôs aí um munheco, não? Como dizia la Santa Frozen, não? E se hacemos um munheco? Isso um munheco, e era um munheco, não mais é homem. Só passou a ser um ser vivente quando o Senhor tirou o alento de vida nele. Pero que é importante é isso. Importante é que a fé já não é produzida por meio de um botão que eu aperto, por meio de uma oração sobrenatural que isso é pastor, por meio de quedarem todos clamando e transpirando nesse calor, dizendo, vamos clamar para que o Espírito Santo descenda. É a grande pabada do cristianismo de hoje, não? Porque o Espírito Santo já está no coração de cada um de nós outros. Nós outros teremos que sentar e raciocinar e pensar e deixar o Espírito Santo atuar dentro de nós outros e viver uma vida conforme ao que Ele quer. Viver uma vida em acorde com o que o Espírito Santo quer. É basicamente isso, assim de fácil que temos que ser, não? Não é quedar gritando, clamando, tocando horas de alabança. Vamos criar a atmosfera, não? Vamos ter o ambiente propício de luzes, de sonidos, de remidos, pseudas orações. Quando eu digo pseudo quer dizer mentiroso, que não é verídico, que não é lo correto. Pero pastor, não está falando que tem que orar, eu estou falando o modo ao qual oramos, o que é a oração, o que é o portar-me delante de Deus. Então, a fé vem por meio, basicamente, de problemas, de luta. A voz está bem parado, foi o que eu disse, por isso dei o exemplo de lo que Jesus isso com esse muchacho, pôs ele bem parado, não? Levantou ele, tomou ele de la mano, endereçou ele, já está endereçado, delante dele problema, delante dela frustração, delante dele enojo, delante dela ira, delante de todas as coisas adversas que me pode sobrepassar nessa vida, enfermidades, traições, dolores insuportáveis, todo o malo que me pode passar, eu tenho que estar bem parado, porque se eu estou na roca que é Cristo, eu estou bem parado. Se eu estou preso à sana doutrina e não buscando igrejas que tenham luz, não tenho nada de encontro das luzes. Depois de comprar um par de coisas acá, que esse ano que vamos fazer uma renovada cá na igreja, seguramente vou comprar luzes, não? Vamos cambiar a iluminação, essa iluminação aí arcaica, não? E essa iluminação já tem no mínimo, não sei, 20 anos, não? Desde quando era a carniceria, todavia, imagina. A igreja estava na carne, agora está no espírito, não? Antes era uma carniceria.
Que irônico, não? Literalmente, era uma carniceria. Então, vocês... não tenho nada de contra a luz, quero deixar isso claro, não tenho nada em contra ter uma boa alabança e realmente ter esse sentir, não estar juntos, pero não quero dizer que é isso, sentir, me pus pele de gallina, isso não é o que te vai a ser cristiano, isso não é está lleno do poder de Deus, está lleno do poder de Deus, é qual decisão tu vais a tomar quando te pisam um pé, quando te golpeiam o rosto. Eu estou dando aqui exemplos muito superficiais e vocês entendem o que é golpear o rosto, não? Quando te humilhem, quando te lastimem, qual tua atitude de frente a essa tal adversidade? Quando te traicionem, a pessoa que vós amava, a pessoa que vós mais ajudaste, a pessoa que está em tu vida, em tu convívio, em tu família, que é um familiar, que é tu próprio cônjuge. E não estou falando de traicionar solamente de adultério, não. Às vezes traicionamos entre os cônjuges nesse sentido de querer, de metas, de objetivos, não, de nunca poner-nos em acordo com nada e viver peleando ou viver em desacordo, não é possível. A própria Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não? Não se pode andar, é melhor que se separem, então. Se não é o correto, não é o melhor delante de Deus, pero não se pode viver uma vida de tanta peleia, de uma prisão espiritual e cognitiva assim, não? Cada um já anulando-se para que o outro viva. Os dois têm que ceder, os dois têm que poner-se de acordo, os dois têm que sofrer um pouquinho, pero poner-se de acordo, não? Pero tentar estar juntos, senão não podem estar juntos. E mirar o que estou falando um montão de coisa para dizer que esse gênero não sai sino com ajuno e oração, porque alguns textos não usam a palavra ajuno, por isso estou focando mais em la oração. E por que põem ajuno alguns textos? Porque o ajuno, para eles, segundo sua crença, e por isso Deus nos pede também para ajunar. Eu não estou aqui predicando contra o ajuno, pero não estou falando de um ajuno literal. Qual é o ajuno literal? Que dá 5 meses, não? Eu não estou falando do ajuno literal, sino do espírito do ajuno. Não é um espírito, uma entidade. Espírito, quando digo, é sentir, não? Já sabem, por favor. Porque alguns dizem espírito de ajuno, espírito de temor, fora. Bueno, nosso irmão Marco Iti já hizo essa canção, pero era a moda, por isso que vendeu muito CD, não? Sempre andou conforme a moda cristiana. Sim, Félix? Justamente, aí está, graça, Félix, graça por ele a porta. Te acordar mais ou menos? Aí que está. É verdadeiro ajuno. Leiam já Isaías. Claro. É o que? Isaías o quê? Busca aí para mim. 58, não? Ah, aí está. A pastora já é uma máquina do Antigo Testamento. Como? É o verdadeiro ajuno. Qual o verdadeiro ajuno? Isaías já dizia, porque justamente, se despojar dela maldade, ela ira, as cordas de iniquidade, ele usa essas palavras metafóricas e poéticas, porque era um profeta. Os profetas hablavam de maneira poética. Claro, amor ao dinheiro. Justamente, avarícia, tratar a ira, todos esses pecados que Pablo vai tratar já em Gálatas. Aí tá, porque aí vai venir as coisas boas, né? Queria saber lá a primeira parte. Claro.
Claro, justamente. Então, aí o texto que a Antonella leu, não? Isaías 58. Isaías 58. El ajuno nada mais é que o quê? Que você é cristiano de verdade. É nada mais que tu ser cristiano de verdade. Isso é ajunar. Por isso, eu não pratico como igreja. Eu digo que el ajuno, eu não hago um ajuno como igreja. Por quê? Porque quer dar algo muito religioso. E alguns cumprem, outros não cumprem. Eu sim fomento o ajuno privado de cada um. Porque eu nem tenho que saber que vocês estão ajunando. E nem vocês saberem que eu ajuno. Minha mulher não sabe que eu ajuno. E ela ajuno não tem que ser solamente de quedar sem comer, não? Ela ajuno tem que se pode ser de quedar sem entrar tanto no Facebook, não, no WhatsApp, sem tentar tanto quedar vendo, gastando seu tempo com pabada e buscar mais de Deus, não? Há dias que eu ajuno que nadie nem sabe. Pero sabe aquele dia que vós me hablaste uma grande pabada e eu não te contestei mal? Seguramente estava ajunando, não? Estava sendo um homem melhor. Então, se ela ajuno para o cristiano, tem que ser sempre. Ou seja, Jesus estava explicando para os discípulos amados de meu coração, vocês vão ter, todavia, intimidade comigo. Vocês estão me acompanhando. Eles viviam com Jesus, comiam com Jesus, desajunavam com Jesus, pero tracionaram a Jesus. Não só o Judas tracionou, todos tracionaram. Agora, o hecho de eu solamente congregar-me, ler a Bíblia, orar, não me basta. Basta eu aplicar. Eu começar a aplicar o que leí, o que orei, o que ajunei, o que leí, o que estudei da Bíblia. Entendeu? Aí é que basta. Los sábados vamos a ser estudo expositivo da Bíblia, não? Em la predicação. Como eu hacía los domingos, pero vou ser los sábados. Por isso disse, será reunião normal. Por suposto que, se alguém tem alguma dúvida, pode me interromper e charlamos, não? Não falte, venham. Venham porque é uma bendição. Vamos aprender da Bíblia. Vamos terminar já o livro de Gênesis e vamos começar depois seguramente o Novo Testamento. Porque é maravilhoso aprender. Porque quando aprendemos, vamos a orar. Vamos a orar bem. Porque Pablo ele explica, nós outros não sabemos orar. Ele diz, nós outros não sabemos orar como convém. Por isso é importante que oremos em espírito. Por isso o Espírito Santo, ele intercede por nós outros, sendo sonidos indecíveis. Ou seja, algo que não posso dizer, que não posso entender. O Espírito Santo hace por mim. Por quê? Porque eu não sei orar como convém. Eu não sei fazer a coisa correta. Então, vocês, por que não conseguiram? Por que não lograram echar fora esse demônio? Porque há demônios, há cargas espirituais, há problemas que são mais difíceis de lo que podemos estar listos para suportar nesse momento. Por isso que Deus não nos manda tais problemas diretamente a nós outros. Vemos que esse problema está no mundo, não? Como acá, esse problema não estava com os discípulos. Esse problema estava com um muchacho e com o papai de muchacho, que era seu parente cercano. E Jesus foi allá e arreglou. Por quê? Porque nadie poderia arreglar. Pero a la vez o Senhor nos repreende, dizendo, tem que ter mais fé e menos dúvida. Tem que ter mais fé. Pero como eu tenho mais fé se eu não tenho problema? Se eu quero evadir os problemas? Para que hoje está, muitas delas vezes, desenvolvendo-se a ciência? Para sanar todas as enfermidades, eu não vejo mal, está bem. Pero não queremos ter problema, não queremos aprender a conviver com problema. Grandes homens de Deus passaram problemas. Grandes homens de Deus tiveram enfermidades incuráveis. Enfermidades que iam ao deterioro até que ele morreu. Que lo levava ao deterioro até que morreu. Só é estudar a história dos grandes avivalistas, dos grandes homens de Deus. Não? E biblicamente também vemos. E vemos que todos passaram problemas. Todos passaram por persecução. A Bíblia não nos isenta de problemas, de persecução, de
de desencantos, de desamores. A Bíblia é um livro que deixa claro e bem clarito que vamos atravessar de diversas dificuldades. E os discípulos acá, todavia, não estavam treinados. Ou seja, eles estavam treinados por Jesus, por a palavra. E Jesus, certa vez, disse a eles: "Ustedes já estão puros, por isso não necessitam ser rito de la purificação. Ustedes já estão puros por la palavra. Pero aún assim, aún com a escola bíblica tão grande que eles tinham, que era a de Jesus, é o maior seminário que alguém podia ter, caminhar com Jesus, aún assim eles não estavam capacitados acá para echar fora o demônio. Sem embargo, se legemos à frente, bem mais à frente, vemos a história, livro de Hechos, vemos que a gente creia que quando eles caminavam, já echava fora os demônios e já sanavam. Não está dizendo literalmente isso na Bíblia, hein? Diz que era uma crença de la gente. A gente ponia suas roupas e ponia as pessoas enfermas para quando eles caminhar, só o leite de eles passarem por aí sanasse. Ou seja, que loucura, não? Nada que ver com os discípulos de antes, que não puderam echar fora um demônio. Não, pero esse demônio, pastor, não sai, sino por ajuno e oração. Tá bem. Pero por que eles puderam echar fora demônios depois? Porque Jesus deu a autoridade? Não, eles já tinham antes, porque o primeiro que Jesus isso foi enviá-los e dar autoridade a eles. Se acordam que foi o primeiro que Jesus isso? Claro, para eles predicarem primeiro em Jerusalém, depois não em Samaria, que eram os que estavam mais distantes. Deu autoridade a eles. Depois que Jesus morre e ascende, dá novamente lá a ordem de ir por todo mundo, predicar o evangelho. Pero antes, já havia dado autoridade para eles. Por que eles não lograram? Ou seja, esse demônio não, porque esse era mais pesado, era mais difícil. Porque outros demônios, sim, eles lograram. Eles até chegaram assombrando-se. Senhor, os demônios não se sujeitam, os espíritos maus não se sujeitam a nós outros. E Jesus disse a eles: não... Como aqueles memes, não todos golpeando lá na frente. Hermanitos meus, não quedem assombrados com isso, que os demônios se sujeitem. É o mínimo del básico de la nada mesma que o demônio tem que se sujeitar a mim, a vós. Não a mim, porque sou pastor, a vós também. O demônio tem que se sujeitar ao crente. Jesus Cristo disse: não te quede vangloriando-se porque o demônio se sujeitou a ustedes, mas bem quedem-se felizes porque seus nomes estão escritos no livro da vida. O Senhor está sempre nos ponendo na salvação por em cima de milagros, de manifestações espirituais. Então, se eu tenho a salvação latente em minha vida, essa salvação, essa crença na salvação vai produzir em mim fé. Eu vou entender que realmente vou caminhar não por vista, sino por fé. É muito fácil chegar cá, no púlpito, prender um microfone e começar a ser uma exposição, uma grande predicação acerca de fé. Pero lo que estou falando, que vou ter fé, e a fé se vai agrandar em mim, e isso me vai dar mais autoridade contra demônios, serpentes, escorpiões e tudo mais que pode me ocorrer. Serpentes e escorpiões, não estou falando de animais em si, porque se eu nunca for à floresta ou ao campo, eu nunca me vou passar com esse problema na cidade, não? É muito difícil, a não ser que meu vizinho traga uma serpente, não? Senão, me tire por acá, senão não vai ocorrer, não. No máximo aparece uma rata, um sapo, não, por acá, e nada mais que isso. Pero não estou falando literalmente, estou falando de los problemas, de lo mal, de enfermidades. Ai, pastor, não habla isso, rechaço. Golpeia a madeira. Por las dudas, não, golpeamos a madeira. Há gente que golpeia a madeira, não? Há gente que golpeia a madeira, todavia. E há essas mandingas de la macumba, não? Del paganismo, del secretismo religioso. Então, o que Deus quer para nós outros é que encaremos lá a situação de frente,
Bem parados, a hora, como vou estar bem parado, Jô, delante de um problema, delante de uma adversidade? Se Jô não tem a palavra de Deus como base de fé e prática, se Jô não vem para a escola bíblica, só com a predicação do pastor aprende bastante com a predicação, na verdade que sim, principalmente algumas predicações que eu estou inspirado, explico bastante texto e contexto, mas só isso não dá. Tem que vir à escola bíblica, tem que ter a búsqueda personal, tampouco solo na escola bíblica que vai a ser Deus na terra. Vai a ser Deus na terra quando tu queiras ser um representante de Deus. Tampouco la pabada de Jeová Júnior, não? Como dizem por aí, esse trucho luna, não? Não estou falando de isso. Eu estou falando, que não pode, hã? La oração é a chave, sim, para abrir as portas, talvez sim, mas a oração é hecha com fé, com realmente com essa búsqueda, porque a oração, eu expongo para Jesus meus problemas. Qual era o problema dele tipo acá? Me ajuda em minha incredulidade. Por isso eu disse que vai começar de trás para frente, não? É o texto, e a hora termino. Ele diz, me ajuda, creio, pero não sei se creio, não sei se tenho fé suficiente, não sei. Creio, pero me ajuda em minha incredulidade. Me ajuda, e que passou? Ele foi ajudado. O Senhor lo ajudou. O Senhor lo transformou. O Senhor quitou o demônio, salvou o PIB dele poder de las tinieblas e também seguramente deve ter salvado o PIB em vida eterna, dado a salvação. Não está relatado no texto, mas seguramente, depois de tamanho manifestação de poder de Deus, seguramente ele deve ter creído em Jesus e foi sanado também, não somente fisicamente, como espiritualmente. Então, vocês nessa manhã, vamos orar e vamos pedir ao Senhor, Senhor, sana nosso coração. Eu creio, pero me ajuda em minha incredulidade. Abra tu coração a Deus, porque para mim, ustedes podem falar o que queiram, pero e para Deus? Eu posso dizer o que queira para ustedes, posso pôr uma roupita assim, hermosa como a minha, não? Posso me estar disfarçado acá de crente, pero em minha relação com Deus, eu posso até fingir que amo minha mulher e posso ser até um ótimo marido, segundo os parâmetros humanos, pero meu coração, se realmente amo ou não, se realmente me dedico ou não, se realmente deixei Jesus entrar ou não, não posso me esconder a Deus temos que ser transparente em nossa oração, em nossa búsqueda. Padre, te adoramos e te glorificamos e te exaltamos, porque tu eres Rei de Reis e Senhor de Senhores. Senhor, tu conheces o profundo escondido. Ó Padre, não podemos ocultar nada de ti. Não podemos, sem ti nada podemos fazer. Aonde iremos se solo tu tens as palavras de vida? Ajuda-nos, Senhor, a crer, a entender, a buscar. Ajuda-nos, Senhor, a amar. Ajuda-nos, Senhor, a entender que somos imperfeitos e que essas imperfeições entreguemos a Ti e que busquemos caminhar uma vida boa, uma vida segura, entregue a Ti, uma vida boa e plena delante de Ti. Ensina-nos a mirar com Tus olhos, perdonar com Tu perdão, caminhar contigo, a ser Tu vontade, para que tenhamos sempre poder e autoridade para echar fora qualquer tipo de demônio. E é o pior demônio que nos assola, que é o demônio da incredulidade. Bendiga-nos, Senhor, ajuda-nos nessa manhã. Te damos glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos.